Meus irmãos e irmãs, estamos refletindo sobre o Evangelho da quarta-feira, 22 de fevereiro. O Evangelho é de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, para você uma boa jornada, você que está nos escutando agora pela manhã, ou você mesmo que está também nos ajudando e estando sempre conosco em qualquer dia, em qualquer horário, em que você dedica um pouco do seu tempo para a reflexão da Palavra de Deus. Mais uma vez, Jesus nos propõe a pergunta que Ele fez aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E então os discípulos dizem aquilo que eles escutam pelo caminho, mas Ele faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Nessa segunda parte do Evangelho que nós escutamos hoje, já diferente da semana passada, quando nós escutamos a mesma pergunta que Jesus faz, mas já para poder dizer aos discípulos: tu és Pedro, que é aquele que responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Essa expressão, meus irmãos e irmãs, ela é muito interessante para nós, porque tudo que nós aprendemos de Deus e tudo que nós conhecemos de Deus não é fruto da razão humana. Porque se nós formos entender a Deus, a igreja e tudo aquilo que envolve a religião simplesmente pelas nossas ideias, simplesmente por questões humanas, de fato nós iremos perceber que o Evangelho nada mais é do que uma ideologia, o Evangelho nada mais é do que uma filosofia ou uma corrente de pensamento. Mas, na verdade, a religião, ou seja, Jesus Cristo, é uma pessoa que nos comunica que, de fato, Ele existe e está presente em nosso meio, que com o seu ensinamento, Ele nos dá vida, nos dá sentido para a nossa existência, as perguntas existenciais que nós fazemos em nossa vida, mas para isso é necessário que nós possamos, de fato, poder acreditar que tudo que nós sabemos de Deus passa pela razão humana, mas nos é dado pelo Espírito Santo. E aqui então Jesus confirma justamente na pessoa de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja, uma realidade divina que é fundamentada também na realidade humana de cada um de nós. Que saibamos, por meio do Espírito Santo, poder viver estas duas realidades para entender sempre mais o amor de Deus em nossa vida. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, 22 de fevereiro, quarta-feira, nós escutamos Jesus que dá a Pedro o reconhecimento daquilo que foi a própria resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Santa Rita, na sua vida, em todos os estágios, ela sempre reconheceu o Senhor. Nunca ela se rebelou contra o Senhor, mesmo diante dos grandes sofrimentos que ela viveu em sua vida. E o Senhor sempre lhe confirmou a sua presença, sobretudo lhe concedendo aquilo que ela sempre pedia, e mais ainda quando carregou por 15 anos aquela chaga que ela mesma pediu para poder se configurar, ou seja, estar próxima do sofrimento de Cristo, para que dessa forma então ela pudesse estar junto dele. Assim também sejamos nós, meus irmãos e irmãs, e que esta bênção que o Senhor possa dar a cada um de vocês, por intercessão de Santa Rita, vos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.